Dar de tempo e muita atenção, porque o Espírito Santo me mostrou muitas coisas sobre o reino de Deus em você, a qualidade deste reino e a dinâmica, como ele funciona em você, e a dimensão deste reino de Deus dentro de vós. E tudo isto vem do Salmo 103. A primeira vez que Deus começou a falar comigo de Salmo 103, eu escrevi isso aqui. Se os irmãos tenham lido, são meditações sobre Salmo 103, sala de banquete. E é claro que é muito aquém da verdade que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Mas é o princípio. Temos que entender umas coisas, irmãos. A verdade de Deus em nós não é estática. Ela não é parada no tempo. Ela vai se desenvolvendo em nós, movido pelo Espírito Santo, de modo que você gradativamente vai assimilando a grandeza da palavra. De modo que esta foi a primeira vez. Deus falou comigo, senta no computador e escreva o que eu digo. Então eu escrevi aqui. Pessoas me perguntaram se eu tive uma visão. Eu não sei o que eles entendem por visão quanto a isso aqui. Mas sim, foi uma visão no meu espírito do que Deus estava procurando nos instruir e esclarecer sobre o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, é a realização de Deus, do reino de Deus, da condição da verdade em nosso íntimo. E os irmãos sabem que desde nesses anos eu tenho falado muito em Salmo 103. E eu imaginava que eu entendia Salmo 103. De fato, eu entendi alguma coisa. Porém, como eu disse, a palavra de Deus é uma dinâmica. Então nós temos que estar sempre abertos para que o Espírito Santo nos ensine mais alguma coisa. Então hoje eu vou apenas começar, porque eu sei que o que eu tenho para falar com os irmãos não vai dar aqui. Eu vou continuar nas próximas ministrações e no evento em agosto, mas antes do evento, esta vai ser a última ministração, creio eu, aqui neste salão. De modo que eu vou apenas tocar algumas partes, segundo o que o Espírito Santo fala comigo, e provavelmente eu vou repetir alguma coisa disso na frente, mas isso é porque é necessário que entendamos a grandeza da obra de Deus em nosso íntimo. Abra sua Bíblia então em Salmo 103. Salmo 103. Quando eu tornei a ler este salmo, eu cheguei a uma mistura de sentimentos. De um lado, eu fiquei muito eufórico, muito cheio de alegria pela grandeza de Deus, do amor e graça de Deus para conosco. De outro lado, eu fiquei indignado com a maneira com que Satanás tem
escondido a verdade dentro da igreja. E as pessoas, até líderes, não aceitam a grandeza da graça de Deus. Uma irmã me falou nesta semana que um pastor, quando ela estava falando com um pastor a respeito da condição de viver na vitória, ele repudiou a palavra dela dizendo que isto é soberba. Um pastor que tem a necessidade de dirigir o povo de Deus na palavra, tem essa concepção. Então, são estas condições que Satanás implantou nas pessoas que eu fico indignado com isso. Mas vamos deixar a minha indignação de lado. Vamos olhar na parte eufórica, na parte da bênção, porque começa a dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. E quando eu fui lendo os demais versículos, o que mais me impressionou foi o presente de tudo. Não é passado, não é futuro, é presente. De modo que este salmo agora está descrevendo ou retratando a condição que Deus estabeleceu em você, o seu reino dentro de nós. Eu falei que eu fiquei impressionado com a parte presente de Deus em nós. Olha o versículo 14. Nós vamos partir daí. Salmo 103, 14. Pois Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu quero perguntar a você: isto é presente ou é futuro ou passado? É presente. Neste exato momento da sua vida, Deus conhece você. Como você é, como você é feito. Você concorda com isso? Diz que Ele conhece a nossa estrutura. Deus no céu agora, Ele está tomando conhecimento de você? Ou você é apenas assim, alguém por aí? Não, não. Disse que Ele conhece a sua estrutura. E Ele sabe. Sabe é presente, não? Ele sabe que somos pó. O que quer dizer isso? Quer diminuir a nós? Em absoluto. Porque este pó foi feito por Deus. Ele nos criou por sua palavra. E Ele conhece tudo que há em nós. Os cientistas estão estudando o corpo humano sempre. E nunca chegam a uma conclusão de como que funciona. Eles sabem de algumas coisas, algumas partes. Eles procuram reduzir isto a uma grande fábrica de químicas, de coisas químicas. Mas não é não. Você e eu fomos feitos pela palavra de Deus. Não apenas estruturados, mas uma estrutura em funcionamento. E dentro dessa estrutura que somos nós, Ele soprou a vida dEle, para que nós pudéssemos viver em íntima comunhão com Ele. Então, neste momento, Deus está olhando você e está dizendo: eu te conheço, eu te fiz, e ainda mais, eu pus o meu Espírito em você, porque eu quero que você não tenha nenhum empecilho, nenhuma falta de condição para ter íntima comunhão comigo. Você, mas irmão, eu sou tão falho. Sim, Ele sabe disso. Mas nem por isso Ele não despreza você.
Você diz, mas ninguém dá valor em mim, mas Ele dá valor. Ele pôs o seu Espírito em você. E então, a partir desse versículo 14 do Salmo 103, você há de entender comigo que Deus está falando de nós neste exato momento. Concorda? Não é? Ele não está dizendo, Ele não te conhece agora. Ele não está te conhecendo. Ele não está sabendo que você é pó, que eu sou pó. Ele sabe. Mas vamos ver as outras coisas do presente. Do presente. Vamos começar a ler no versículo 3. Pois é este mesmo Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Agora mesmo Ele faz. Quem da cova redime a tua vida, vou falar disso depois, e te coroa de graça e misericórdia. Agora mesmo Ele faz isso. Ele coroa você de graça e de misericórdia, agora mesmo. Em todos os momentos da sua vida, dia ou noite, a graça de Deus está sobre você. A misericórdia do Senhor está sobre você. Não deixe que Satanás te rouba deste entendimento no seu íntimo. Tu és bem querido por Deus e Ele fez tudo para você. E te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu estava lendo isso novamente e eu perguntei a Deus, por que o Senhor falou na águia aqui? Que a minha mocidade se renova como a da águia? Como que a águia se renova? De tempos em tempos, a águia vai lá no penhasco mais elevado da serra. E lá ele fica quietinho e põe todas as pernas fora. Ela fica peladinha. E então ela se renova de pernas novas. E quando ela renova as suas pernas, diz, puxa, mas é uma águia nova. Não. É uma águia renovada, restaurada. E quando eu fui falando assim, o Espírito Santo falou comigo, Bernardo, você nunca leu o Salmo 91? Eu disse, claro que sim. Eu disse, mas olhe direito. Então olha, Salmo 91. Para você entender o que é essa renovação. Salmo 91. Vou ler um versículo só. Mas eu quero que você preste bem atenção. Como é que eu vou ler este versículo? Salmo 91, 4. Salmo 91, 4 diz: cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. E logo depois da palavra seguro tem 2 pontos, não tem? Que explica o que são as penas. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês e escudo são peças da armadura antiga. O escudo era uma proteção menor, usado geralmente no braço, e o pavês era uma proteção maior. Quando o salmista estava olhando a galinha com os pintinhos, ele via que os pintinhos ficavam debaixo das penas da galinha, botava cara fora de vez em quando, mas estava ali escondidinho. E às vezes,
quando vinha um perigo, a galinha abria as asas e os cobria de todo mal. Eu já li que em ocasiões eles tinham um incêndio na fazenda e descobriram a galinha todo queimado, mas os pintinhos vivos debaixo da galinha. Por quê? Porque ela cobria os pintinhos com as suas asas e suas penas. Que são estas penas e as asas do Senhor? A sua verdade. Ele dá 2 pontos. Ou quer dizer, olha, as asas e as penas são a sua verdade, que são o seu pavés e escudo. Ele farta de bens a tua velhice, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, Ele, Deus, tem o cuidado constante de ministrar a verdade a você, não somente para proteger você da malícia do inimigo, mas para renovar e restaurar, nutrir você de modo que você se renova. Não há nada neste mundo, nada neste mundo, tão importante, tão vital para nós quanto a palavra de Deus. Quando você está na maior dificuldade, em uma opressão e uma pressão do inimigo, se você vai e ouvir a palavra de Deus, aquela vai renovar o quê? O seu espírito. Lembre-se que quando nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando da condição que Deus deu em nosso espírito para nós vivermos extraordinariamente bem. Ouviu o que eu disse? Extraordinariamente bem. Por isso Jesus disse em João 15, falando aos discípulos, vós não sois deste mundo. Graças a Deus eu não sou deste mundo. As pessoas não entendem como é que a gente vive na vitória. Aquele pastor que falou com uma irmã, disse que essa vitória é uma soberba. Ele não entendia nada. Mas nós que experimentamos a renovação, a restauração da verdade de Deus. Quando você vai para a palavra e o Espírito vivifica aquela palavra para você, você quer pular de alegria. Você se parece um menino que pula. Eu pulo. Você quer ver? Entende? Agora, então quando eu estava meditando a respeito da águia, o Espírito Santo me ensinou muito claro, eu quero que ensine você, que o que renova você é a verdade que o Espírito Santo mostra no seu íntimo. Por isso, irmãos, é muito importante você ter tempo a sós com Deus regularmente. Não perca isso. É melhor do que 1000 refeições. Um tempo sozinho com Deus, orando em línguas e meditando na palavra, porque isso renova você por dentro e protege você de todo o mal. Vamos voltar para 103. Verso 8 em diante, eu vou ler. Verso 8 em diante. O Senhor de todo o universo, e esta palavra Senhor engloba todo o poder do Deus, Criador de tudo. Ele é o Senhor
que não apenas criou tudo que nós vemos por sua palavra, mas ele fez tudo aquilo funcionar por sua palavra. E a palavra de Deus em sua vida não somente cria novas condições de vida para você, mas faz aquelas condições funcionar. Por isso que eu falei que o reino de Deus é dinâmica, ela funciona. E o Senhor observa, é presente. Em todo momento da sua vida, o Senhor, Deus do universo, é misericordioso para com você. Aleluia. É misericordioso e compassivo. Vou falar disso daqui um pouco. Não sei se hoje ou amanhã. Longânimo e assaz benigno. Eu gosto dessa palavra, assaz benigno, porque parece que não tem limite. E não tem limite. A paciência, a longanimidade de Deus, a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor para com você não conhece limites. Você vai dizer, mas irmão, isso é exagerado. Eu falei com você que a condição que Deus criou em você, o Espírito, por seu reino, é uma vida extraordinária. Continue. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Aleluia! Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Não, não. Isso é presente. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Agora mesmo. Ele não está olhando as suas falhas. Ele não está apontando dedo para você, dizendo, olha, você tem que melhorar isso. Não, ele disse, eu dou-te graça e misericórdia e perdão para isto. Agora. Tudo ele está operando agora no seu íntimo. Esta é a dinâmica do reino de Deus. Ela é sempre presente, sempre em funcionamento dentro daquele que crê. E eu vou mostrar a você daqui um pouco a chave disso tudo, que está aqui também. Mas continuamos a leitura. Pois, versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim, exatamente assim, é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O que é o temor de Deus? O que é o temor de Deus? Medo? Reverência, irmão. Respeito? Não. Temor de Deus é a simples obediência à sua palavra. Você não pode fazer mais nada para engrandecer a Deus do que ouvir e obedecer a sua palavra. Isso é uma grandeza que Ele deu dentro de você. A condição de ouvi-lo e obedecê-lo e viver como Ele quer. Daqui um pouco eu vou falar como Ele quer. Tanto que eu vou deixar depois, né? Não sei se vamos chegar lá. Mas vamos lá. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta. Quando? Agora. Agora. Afasta de nós as nossas transgressões. Então você está agora, neste momento, sem transgressão alguma. Por quê? Ele afastou. Quando Jesus disse está consumado, lá na cruz, Ele disse, Pai, eu já fiz tudo para que
toda transgressão de Bernardo seja afastado no infinito. Tão distante dele quanto o Oriente é do Ocidente. Eu não vou olhar o mal que ele fez, eu vou olhar a ele com amor, perdão, compaixão, graça. Ah, irmão Bernardo, mas isto é muito exagerado. Você não viu nada ainda. Porque Deus não faz nada parcelada e nada em partes. O que Deus faz é sempre completo. E Ele não fez de você um filho de Deus defeituoso. Ouviu? Ele não fez de você um filho de Deus defeituoso. Ele deu você condições de andar nesta terra, na graça de Deus, o tanto quanto você quiser. O limite não está em nosso Deus, o limite está em nós. Mas continuamos a leitura. Como um pai, estou no versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, exatamente assim o Senhor se compadece dos que o temem. Algum pai aqui tem ou já tinha um filho rebelde, um filho que não andava direito em nada? O que você fez com ele? Cortou-lhe o pescoço? Não. Você estava sempre pronto, sempre dizendo: filho, eu não posso me concordar com seu comportamento, mas filho, eu te amo assim mesmo. Deus não encobre as coisas, Ele perdoa. E exatamente como um pai que compadece do seu filho fraco, caído, rebelde, mas não o lança fora, Deus olha para todos nós e diz: filho, eu quero que você participe melhor da minha graça e da minha palavra, para que você fique livre de todos esses problemas em que você anda. Ele é compassivo como um pai. E essa compaixão de pai, no texto original, é um pai que tem um doce amor de mãe para com o filho. Porque Deus é pai e mãe. Ele nos leva nos braços. Ele diz: eu te seguro. Vamos continuar. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Verso 15. Agora ele escreve a brevidade da vida do homem, para nos mostrar a abundância de sua graça para conosco. Observe o que diz. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas, observou a palavra, ele está descrevendo o homem, diz: olha, você não é nada. Basta o vento passar em você, você desaparece. Ninguém mais ficar lembrando de você, mas eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa, observa o que ele fez. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Pode ser que a posteridade nossa
Daqui a umas gerações não vão lembrar nem que nós existimos. Eu lembro apenas da minha bisavó. Dali mais para trás eu não lembro mais nada. Mas Deus disse, olha, ainda que você é como pó, como relva, que desaparece, eu fiz uma coisa dentro de você, que vai durar de eternidade para eternidade. Eu pus o meu Espírito em você. E este reino que eu estabeleci, a condição de você viver na verdade de Deus, isto vai fazer você permanecer eternamente. De eternidade a eternidade. Ou seja, pode ser que somos apenas homens, mas como filhos de Deus, nós viveremos para sempre. Aleluia! De eternidade a eternidade, a misericórdia de Deus estará com você. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Você que tem algum filho que é rebelde, começa a louvar a Deus para a restauração dele. Porque Deus quer que a justiça que opera em você passe para os filhos e os netos. Tá certo? Irmão, será que eu posso ter essa influência? Pode. Irmão, na medida em que você deixe que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus viva em você, esta bênção passa para os seus filhos e para os filhos desses filhos. Saiba disso. Você não vive só por agora. Você vive eternamente. E isto há de segurar os filhos dos seus filhos. Bom, agora eu disse que tem uma chave aqui. Então eu vou começar com essa chave hoje, para ver se eu posso mostrar a você, e depois nós vamos mais alguma coisa, talvez, se o Espírito nos dê a palavra e o tempo. Senhor, louvamos a Ti por Tua graça. Oh, Pai, nós Te amamos, pois Tu conheces que somos como pó. E os homens não dão nenhum valor a nós, mas Tu colocaste o Teu amor em nós. A Tua justiça há de permanecer em nosso coração de eternidade a eternidade para todo sempre. Oh, Pai, este reino nós entendemos muito pouco, mas sabemos que Tu has de nos ensinar a viver neste reino. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Observe comigo agora com muito cuidado o versículo 18. Porque aqui está a chave de tudo o que Deus vai fazer em sua vida e quer fazer. Quem é que pode receber essa justiça? Viver nesta misericórdia para todo sempre? Quem? Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E eu sei que quando nós lemos um versículo desses, nós ficamos pensando, puxa, será que eu vou alcançar isto? Será que eu vou guardar a aliança? Será que eu vou cumprir os preceitos de Deus? Eu não sei como, mas eu vou te mostrar como. E você está fazendo, pode ficar sabendo. Então não se desanime, mas preste bem atenção. Todas as bênçãos deste salmo, e nós nem começamos a tocar nelas ainda, mas todas as bênçãos deste salmo estão para aqueles, estão funcionando naqueles que guardam a sua aliança. O que é isso? O que é a aliança de Deus para com os homens? É a promessa em Jesus Cristo de vida eterna. A antiga aliança do Antigo Testamento foi totalmente abolido.
E em Jesus Cristo, Deus deu uma nova condição para o homem. A aliança, o que nós chamamos do Novo Testamento. A razão por que o Novo Testamento é porque o Testamento é depois da morte de Jesus. Ou seja, como Paulo diz, a herança que Cristo deixou para nós. Mas como é que você guarda a sua aliança? A palavra de Deus. A promessa de Deus em Cristo. Como é que você guarda isto? E quando eu estava olhando isso, o Espírito me mostrou que a primeira vez na Bíblia que se usa essa palavra guarda é em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então vai lá para ver, porque isto ilustra o que é a aliança. Gênesis 2. Versículo 15. Essa é a primeira vez que usa essa palavra guarda. Gênesis 2:15 fala de que Deus, aliás, Gênesis 2, fala que Deus fez o homem. E no versículo 15 diz o que ele fez com aquele homem. Ele o colocou no jardim. Verifica. E Deus tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esta é a palavra guardar. E o que quer dizer guardar? Eu vou mostrar a você daqui a pouco. Mas primeiro observa, nós sempre falamos, eu tenho falado várias vezes aqui, que em Cristo Jesus, Deus restaurou para nós o que Adão perdeu. E o que foi que Adão perdeu? A condição de viver no jardim. Ou eu podia dizer em outras palavras, ele deixou de viver na aliança que Deus fez com ele. Deus lhe deu uma palavra e disse: aqui, Adão, tudo isso é seu. Cuida disso. Guardar. Cuida disso. Eu dei tudo para você. E você pode viver aqui eternamente se quiser. Mas há necessidade de você fazer duas coisas, Adão. É cultivar este jardim e guardá-lo. O que é guardar? É ser vigilante, de modo que nenhum intruso rouba o que Deus lhe deu. Quando em Salmo 103, que fala que todas estas bênçãos de Deus são para aqueles que o guardem a sua aliança, esta é a chave. Deus colocou você num jardim fantástico de bênção em Jesus Cristo. A completa restauração de comunhão com o Altíssimo. Você pode viver o tanto quanto quiser. Você pode desfrutar o tanto quanto queira. Mas há um inimigo. E este inimigo quer roubar de você estas bênçãos. Ele quer desviar você disso para que você perca tudo. E então, quando Deus colocou Adão no jardim, ele disse: aqui está tudo, Adão. Mas você precisa cultivá-lo. Eu vou explicar o que é isso daqui um pouco. E guardá-lo. E nós sabemos que, lamentavelmente, Adão não vigiou. Ele foi enganado. Eva foi enganada. Trouxe para ele uma proposta. E ao invés de Adão rejeitar aquela proposta,
terminantemente disse não. Ele cedeu e perdeu tudo. Perdeu tudo. O que eu estou querendo lhe dizer é que Deus lhe deu uma aliança, uma palavra de bênção em Cristo Jesus. Você pode desfrutar desta bênção o tanto quanto quiser, mas é preciso ser muito vigilante, porque Satanás sempre entra com pensamentos para fazer você perder. Já agora, enquanto estou falando com vocês, Satanás está procurando pôr coisas na cabeça de alguns, dizendo, não é exatamente assim. Bernardo é muito exagerado. Bernardo é meio louco. Você sabe que isso não é assim na prática. É assim na prática, sim, senhor. Mas eu vou lhe mostrar como praticar. E isto é o mais importante. Verifique que no jardim, Deus colocou Adão e disse, Adão, está tudo aí. Precisa cultivá-lo e guardá-lo. O que quer dizer cultivar? Essa palavra cultivar quer dizer servir a Deus. Servir a Deus para que o que Ele fez, os seus propósitos sejam realizados. Eu sei que isso é muito explicação de uma palavra só. Mas observe o que eu quero lhe mostrar. Deus deu a Adão tudo que era necessário para o seu conforto e bem-estar no jardim. Concorda? Será que lhe faltou alguma coisa? Absolutamente nada. Será que você falta alguma coisa para viver no reino? Absolutamente nada. Ele te deu exatamente tudo que você necessita para viver neste Salmo 103 ou no Evangelho, no reino de Deus. Não faltou nada a Adão. Absolutamente nada. Então, como era cultivar, irmão Bernardo? A maneira de Adão cultivar o jardim era servir-se das bênçãos, da provisão de Deus, para que Deus fosse glorificado. Deus quer ter o prazer de ver você desfrutando do que Ele proveu em Cristo Jesus. Mas voltamos para 103:18, porque ele fala lá também sobre este cultivar em uma palavra um pouco diferente. Salmo 103 de novo. É claro que o que eu estou explicando para vocês, eu vou precisar explicar muitas vezes mais, porque eu sou muito falho na explicação. Mas lentamente, na medida que você medita, o Espírito Santo vai mostrando a você tudo isso aqui e muito mais. Versículo 18, então, de Salmo 103, diz assim, para os que guardam a sua aliança, ou seja, fiquem vigilantes, para que nenhuma das promessas de Deus seja roubada de você. Não deixe Satanás penetrar na sua mente para dizer isto não é para você. Tudo é para você. Mas ele continua dizendo, para com os que se lembram, exercitam a memória, que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Isto é o cultivar o jardim. A palavra lá no versículo 15 de Gênesis, e essa explicação aqui é a mesma. Mas sabe o que quer dizer aqui? Nessa aqui em Salmo 103, ela tem esta conotação de marcar um encontro e comparecer. Durante toda a sua vida, meu irmão, o Espírito Santo está querendo marcar um encontro de Deus com você em todos os momentos.
Ou seja, Ele está querendo fazer com que você se lembre das suas promessas, da sua palavra, para os cumprir. Como é que cumpre a palavra de Deus, irmão Bernardo? Você cumpre a palavra de Deus quando você lembra o que Ele disse e começa a cultivar aquela verdade no seu íntimo. Como é que cultiva? Louvando, agradecendo, bendizendo e adorando o Senhor. É muito prático. Toda vez, irmão, que o Espírito Santo faz você lembrar de uma verdade de Deus para você, Deus está marcando um encontro com o seu Espírito. E Ele espera que você dê o prazer de reconhecer o que Ele te deu e louvar a Ele por Cristo Jesus. Entendeu? Isto é cultivar a palavra em você. Ou seja, cultivar de forma que a palavra dê fruto para o benefício seu. Eu falei que lá em Gênesis, a palavra cultivar queria dizer servir a Deus para os propósitos dele serem realizados na vida de Adão. E exatamente isto o benefício da palavra de Deus. Todo esse salmo está dizendo: minha alma, desperte-te, lembre-se dos feitos do seu Deus para contigo, e louve e bendize o Senhor por todos os seus benefícios. Quando você começa a ficar quietinho e louvar e agradecer a Deus, bendizer o seu nome e adorá-lo do seu Espírito por sua santa palavra, a palavra começa a produzir fruto em sua vida. Você vai ser um prazer para nosso Deus, que não há nada que agrada a Deus tanto quanto ver você viver em obediência, viver conforme a sua palavra. Deus lhe deu uma amplitude de provisão que é fora do comum. Mas muitos de nós vivemos na marginalidade, porque nós não sabemos vigiar ou guardar o que Deus nos deu, e não sabemos cultivá-lo, cultivar a verdade em nosso espírito, para que ele produza um fruto. Deu para entender, irmão? É uma coisa realmente bastante simples, mas é preciso se despertar. Durante minha vida normal, de todo dia, trabalhando aí no escritório, etc., de vez em quando o Espírito Santo começa a me alertar com uma coisa. E eu paro, às vezes eu falo assim, sozinho, estou ali e diz: o Espírito Santo, por que o Senhor me fez lembrar disso? Eu sei agora por quê. Porque Ele quer me lembrar dos seus preceitos para que eles se cumprem em mim. Eu tenho que dizer muito obrigado, Deus, por essa palavra. Porque agora essa palavra produz o seu fruto em minha vida. É simplesmente assim que você vive em Deus na prática. Eu vou ler o resto do Salmo. Não vou comentar o resto agora porque é muito grandioso. Mas eu vou voltar para um outro versículo depois. Nos céus, versículo 19. Nos céus, fora do alcance de todo inimigo, nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono. E o seu reino faz o quê? Domina sobre tudo agora. Quando você está no aperto, quando o inimigo entra com um enchente e parece que vai derrubar você, ele não pode tocar, o trono de Deus está estabelecido. Quando Satanás entra com aquela fúria, você começa a ficar na angústia,
Fique quietinho, eleva as mãos, dizer muito obrigado, Deus. Tu dominas sobre tudo. É muito prático isso, viu, irmão? Muito prático isso. Começa a viver. Bendizer ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Por que é que os anjos são valorosos? Porque eles obedecem a palavra. Eu vou explicar a respeito de anjos, como eles operam, como eles funcionam depois sobre esse versículo, mas é simplesmente fora do comum. E lembre-se que estes anjos são enviados aqui só para cuidar de você. São ministros de Deus, enviados para os que são herdeiros da salvação. Ele tem um exército a teu serviço, meu irmão. Graças a Deus. Bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizer ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Jesus, quando subiu ao céu, foi dado um nome, que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. As pessoas pensam que todos os joelhos vão dobrar lá no futuro, algum lugar distante. Eles dobram agora. Tudo é sujeito sob o domínio do Senhor. Este Deus que deu a vida para mim, para você. Não tem que ficar com medo de nada, meu irmão. Porque todos os poderes já estão cativos na mão do Senhor. Eu não sei se os irmãos conhecem um livro que foi escrito muitos anos atrás por um velho na Inglaterra. Ele não é tão velho não. Chamado John Bunyan. O livro chama-se O Peregrino. Esse livro, John Bunyan, eu estou só comentando isso agora para ilustrar um ponto. Ele escreve sobre a viagem que o homem faz da terra para o céu. E ele cita os problemas que este homem encontra no caminho. Isto foi uma ministração de Deus que Deus deu a este homem durante 12 anos numa prisão. Eu já estive nessa prisão dele, não era maior do que isso aqui. Só tinha um buraquinho de ver a luz. Ele ficou 12 anos fechado dentro daquele lugar. E Deus deu a ele 2 livros, O Peregrino e A Guerra Santa. Mas na descrição dessa viagem, nossa, da terra para o céu, em determinado lugar, o caminho vai se estreitando. E lá na frente tem 2 leões, muito bravos, e começam a ficar muito bravos porque ele está se aproximando. E tem um anjo que fica ao lado dele e disse, pode ir. Mas ele está meio receoso porque o leão está bravo lá na frente. E o anjo diz, olhe bem de perto. Eles são amarrados com corrente que não podem chegar a você. O diabo pode fazer muito barulho, mas ele não pode te tocar. Ele está amarrado. Quando Jesus subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e deu graça de dons para os homens. Falando disso, vamos para o versículo 4. E com isso vou concluir. Versículo 4 de Salmo 103. Quem da cova redime a tua vida
e te coroa de graça e misericórdia. Eu vou apenas explicar rapidamente a primeira parte. A outra parte eu explico em outra ocasião. A parte de ser coroado eu explico em outra ocasião. Porque é muita coisa bonita. Mas o que é redime da cova a tua vida? A figura aqui é de uma grande floresta em que você vai andando. E um inimigo abriu um buraco lá na frente e cobriu aquilo, de forma que fez uma armadilha. E lá embaixo, no buraco, ele colocou uns pontos, espécie de pontos de bambu, de forma que quando você cai, se machuca e morre. Então você vai andando. Parece que o caminho em que você está andando é tudo ok. Mas repentinamente é uma armadilha. E você cai naquele buraco, naquela armadilha. E se estrepa tudo naqueles pontos que estão lá embaixo. E está quase pronto a perecer. Mas graças a Deus, Ele, Jesus, desceu ali e pegou você lá embaixo. Tirou você daquela armadilha, onde você estava prestes a perecer. Colocou você firme no caminho e disse: eu vou pôr uma coroa em você, nunca mais isso vai acontecer. A coroa eu explico depois. O que eu quero que você saiba agora é o seguinte: a graça de Deus para com você é extraordinária. E Ele te ama tanto que Ele enviou o seu Filho lá do alto céu. Viu você todo moribundo lá na armadilha do inimigo. E Ele disse: vem cá. Te estendeu a mão, segurou você, colocou você em pé, saradinho, sarado de tudo. Senhor, louvamos e agradecemos a Ti, pois a Tua graça nos basta. Oh, os nossos corações se expandem de gratidão e de louvor. Dizer: Senhor, se os outros não querem te agradecer, eu te agradeço, pois eu agradeço a Ti que Tu redimiste a minha vida e me colocou como filho de Deus, são, perdoado, sarado e livre, para eu viver no reino da Tua verdade, em comunhão contigo no Espírito. Ajuda-nos, Senhor, para que todo dia nós vigiamos, para que Satanás não nos roube dessas bênçãos. Nenhuma palavra, nenhuma verdade nós podemos desperdiçar. Ajude-nos a marcar os encontros contigo no Espírito, para que esta palavra dê fruto em nossa vida. Tu és maravilhoso para nós. E agradecemos que tudo é por Tua graça, por Teu amor. Oh Pai, nós Te amamos. Oh Pai, nós Te amamos. Se os outros não Te agradecem, eu vou Te agradecer, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Tu és o meu Redentor, Tu és meu Rei, Tu és meu Pai, Tu és meu Senhor. E eu Te louvo e agradeço por toda a Tua graça. Muito, muito obrigado, Deus. Em o nome do Senhor Jesus Te louvamos e agradecemos, pois Tu nos deste uma olhadinha no que Tu fizeste para nós, pelo reino de Deus em nosso espírito. Amém. Valeu? Uma olhadinha. Uma descrição de o que Deus fez no seu interior. Começa a viver direito, irmão. Este reino é fantástico. Eu disse que eu quero te mostrar a qualidade dela.
a dimensão dela e a dinâmica dela. Em termos de qualidade, é impossível descrever a plenitude de o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Em termos de dimensão, este reino que Deus está estabelecendo aqui não conhece limites. Você jamais chegará a condição alguma em que este reino não funciona para livrar você do problema. É impossível você ser vencido se você viver na palavra. A palavra é garantida. E a dinâmica? Vamos ver isso na próxima vez, como ela funciona. Mas basicamente a chave desse funcionamento é ouvir a palavra de Deus. Louvar a Deus por ela, para que ela produza fruto em sua vida e se proteja de todo mal. Muito obrigado, Deus, por sua graça. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.